sou muito apaixonada pela psicomotricidade e estudar o cérebro, gente. Estudar o cérebro humano é fundamental para todo mundo que trabalha de alguma forma com desenvolvimento e aprendizagem. O estudo do cérebro, ele nos mostra uma série de caminhos e uma série de situações que envolvem a neurociência aplicada à aprendizagem que vão fazer muita diferença na nossa atuação como profissionais, tá? Então, começamos por aí, começamos a entender por que a neurologia. Na verdade, a neurologia sempre conversou de alguma forma com a psicomotricidade. E aí vem, a partir disso, para olhar esse cérebro de maneira mais aprofundada, mais sistematizada, mais específica, entra na jogada a neuropsicomotricidade. E aí é uma conversa, tá, gente? Olhem aí, é uma conversa entre a neurologia, que vai fazer o quê? Vai estudar o comportamento, vai entender que o comportamento é um meio para compreender um fim. Então, a gente tem ali o comportamento observável como referência, tá? A gente observa isso e aí, então, a gente vai investigar e vai, por meio da neurologia, entender o sistema nervoso para tratar doenças. Então, vai olhar para tudo. Claro, aqui é só uma definição simples. A neurologia é muito mais que isso, né? O estudo deste cérebro. É o estudo das modificações, da estrutura deste cérebro, da maneira como ele se modula, como ele se forma lá na fase embrionária, durante a gestação. Vai estudar também a psicomotricidade, vai beber desta fonte. Vai estudar também, gente, o ser humano enquanto espécie. Nós humanos, nós temos características que são só nossas. Por mais que nós pertençamos ao mundo dos animais também, nós somos aí animais, tem coisas, especificidades do ser humano que só são nossas, que nenhum outro animal tem. Apesar de algumas coisas, alguns animais terem muito desenvolvido, muito evoluído, ainda assim não se equipara à condição do ser humano, né? Nós temos coisas que só nós fazemos, certo? Então, a neurologia e a psicomotricidade, a neuropsicomotricidade também vai beber desta fonte, vai olhar, gente, lá para a espécie humana, lá do homem primitivo. O que aconteceu? O que o homem foi se modificando? De que maneira o homem primitivo foi se modificando? Como é que esse cérebro foi se modulando? O cérebro do homem, enquanto espécie, sempre foi o mesmo? Não. O cérebro do ser humano, eu, Juliana, da fase embrionária até hoje, é igual? Não. Então, por isso, é necessário estudar este cérebro. Olha só que interessante. Mas eu não estou falando só de neurologia, eu estou falando também da psicologia, do estudo do comportamento, que é um fim em si próprio e um meio para aprender e controlar o comportamento. Eu estou olhando também para o estudo da mente humana, para o estudo da maneira como nós construímos nossos pensamentos, da maneira como o cérebro funciona, como nós respondemos a determinada situação, para as emoções humanas. Então, nós vamos também olhar para isso. E, claro, né, é o ponto-chave quando a gente fala de desenvolvimento neuropsicomotor, uma palavra grande, cheia de sentidos e significados. Claro, a motricidade, que é estudar o movimento. Entender que o movimento humano, o movimento de maneira geral, mas aqui nós estamos olhando para o ser humano especificamente. Entender que o movimento humano ele só é viável e equacionável com o contributo de ambas as ciências, tá? Olhando, a gente olha o movimento, a gente estuda o movimento, considerando aspectos neurológicos e também aspectos psíquicos, aspectos psicoafetivos, aspectos da mente, aspectos psicológicos, tá? Então, nós vamos olhar para isso, certo? Sim, estuda também as funções do comportamento e as estruturas do sistema nervoso central que são responsáveis por suportar e regular, demonstrando ali a sua integração e interação sistêmica. Do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando, olhem para mim agora, presta atenção aqui, que toda a ação motora, eu estou fazendo uma ação motora, certo? Toda a ação motora, todo o movimento corporal, ele parte, ele está sustentado
e regulado pela minha mente, que está ali respondendo a toda uma condição do órgão cérebro. Tá? Então, todo movimento corporal tem uma relação direta com mente e cérebro enquanto estrutura e funcionamento. Tá? O que é legal de trazer os estudos em neurociência aqui, né, em neurologia, para essa conversa? Que nós entendemos que o movimento corporal também é responsável pelas aprendizagens e é uma via muito eficaz, digamos assim, de modificar o cérebro humano. Sim, sim. Porque a prática é o fazer, né? O movimento corporal, o corpo, nós entendemos que o corpo, ele é um lugar, digamos assim, de aquisições cognitivas, sim. A gente aprende muito usando o corpo. Socioafetivas, nós usamos o corpo para nos relacionar. E também motoras. Porque o que me faz aprender a bater palma, lembra do bebezinho quando ele aprende? É fazer. Olha que lindo isso, gente. Olha que lindo. Emociona, emociona. Quando você bate palma para o bebê e ele vai buscando, porque lá ele começa trazendo a mão, né, as mãozinhas para a linha média do corpo. Quando você faz a palma e ele repete, eu estou acionando lá no cérebro dele o que a gente chama de neurônio espelho, que é a imitação. É aquela história de por que alguém boceja, eu bocejo. Lembra disso? Alguém boceja perto de mim, eu bocejo também. Por quê? Porque no nosso cérebro existem os neurônios espelho. Então, quando você bate palma para o bebezinho, se tiver tudo ok lá em estrutura e funcionamento do cérebro, o que ele faz? Primeiro ele vai buscar. Aí ele vai errar, porque é assim que é o processo de maturação das aquisições motoras, para tudo, né? E aí ele vai errar em alguns momentos, ele vai desajustar, ele vai bater a mãozinha no rosto, até que ele vai acertar e vai fazer a palminha, imitando você. Assim como a fala, assim como os movimentos corporais. Por que a criança aprende a andar? Porque ela vê o outro fazer. Tá? A imitação. E a imitação é um comportamento, certo? Ó a psicologia aí, gente. Então vamos lá. Olha que lindo. Pode emocionar que eu deixo. Então olha aqui. Eu pulo. Eu estou pulando, certo? Eu estou pulando porque eu estou realizando um movimento, eu estou adquirindo uma habilidade motora. Quando eu pulo porque eu tive uma necessidade, um estímulo, porque eu vi o outro fazendo. Quando eu vejo o outro fazer e quero copiar, isso é um comportamento, não é? Tá, e eu pulo por quê? Porque eu tenho toda uma condição neurológica que me permite isso. Estão conectados aqui? Pegaram esse percurso? Então é isso aí. É disso que a neuropsicomotricidade ela vai tratar.